Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aê, tudo bem, professor? Que maravilha! Mais uma aula de geografia. Meu nome é Richard e hoje nós vamos falar sobre os tipos de indústrias. Olha que aula legal, acompanhe aqui comigo, né? Esse é o nosso principal objetivo, objetivo primário, compreender o início do processo de industrialização no Brasil e também identificar a classificação aí das indústrias. Tem classificação. Primeiro, como se deu o processo de industrialização no Brasil? Como será que foi? E você lembra o que são indústrias? Ou ainda melhor, será que elas podem ser classificadas e de que maneira? É isso que a gente vai ver. Olha que bacana ali, ó, as indústrias, máquinas ali fazendo, sei lá o que, parece trem. Eu não sei o que é aquilo. Mas vamos lá. Industrialização no Brasil. A industrialização no nosso país foi tardia, cerca aí dos 200 anos de defasagem. Lembra que, conforme estudamos em aulas anteriores, né? Nós tínhamos a primeira revolução que surgiu lá no século XVIII. E o Brasil vai se industrializar no século XX por uma necessidade. Sim, o Brasil importava muitos produtos, né, já industrializados e exportava matéria-prima. Isso faz até hoje. Só que, naquele período, surgia a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E daí o Brasil teve que se industrializar para substituir o que antes era importado, né? Era uma industrialização por substituição de importação. Veja que interessante. E por isso a gente pode considerar aí que o Brasil se industrializou tardiamente, beleza? Praticamente foi na terceira fase da industrialização que o Brasil e o governo passam a investir maciçamente no setor secundário, que era o setor das indústrias, adquirindo máquinas, equipamentos, melhorando, né, esse setor de transporte. Gente, é muito importante entendermos que a indústria só pode, ela necessita de uma infraestrutura. Essa infraestrutura está dentro, também inserido nela, né, as rodovias, as ferrovias, portos, aeroportos. Afinal de contas, a indústria, o que ela produz, ela tem que sair, o fluxo de toda essa mercadoria tem que existir. E ela vai utilizar esses meios de logística para poder chegar até o consumidor final. Esta é a ideia. Portanto, toda a indústria ela precisa sim ter uma melhoria na infraestrutura que permeia pelos transportes e também pela energia, fornecimento de energia. Também vimos em aulas anteriores que as indústrias são responsáveis por grande parte do consumo de energia. Bem legal, professor. Bacana, né? E aí, o nosso país hoje encontra-se industrializado, sim, né? Participando de bastante tipos diferentes de indústria. Claro que, né, o nosso país, o Brasil, participa sim de uma economia global, mas a gente deve lembrar que a nossa industrialização é focada mais para um tipo de indústria de beneficiamento do que se produz dentro do nosso país, que é sementes, grãos e tudo mais, beleza? Vamos para frente lá com os tipos de indústrias. Agora acompanhe aqui comigo, muito importante. A gente pode classificar as indústrias praticamente de 4 formas, segundo a produção, segundo o uso da matéria-prima e energia, o destino da produção e o desenvolvimento de tecnologia. Vamos lá para essa classificação, portanto. Então, de acordo, né, com a forma de produção, a gente tem 2 tipos, praticamente, 3. Nós temos a indústria extrativista, a indústria de beneficiamento, a indústria de construção ou de transformação. Vamos começar pela indústria extrativista. O nome mesmo está falando, extração, né? Ela é extração de minérios, a extração de florestas ali, árvores, enfim, a extração da pesca, são processos extrativistas. Logicamente que a indústria extrativista, então, está dentro disso, beleza? Depois, olha que bacana, nós temos aqui como exemplo 2 imagens, ó, a extração da pesca, que é uma indústria extrativista, e também a extração de petróleo, que é outra outra indústria extrativista. Muito importante, né, destacar aqui o papel da Petrobras, porque a Petrobras
ela detém a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, por exemplo. Olha que bacana, né? E aí, né, ela pertence ao nosso país, beleza? Isso é muito importante a gente entender. E lá ela deve continuar pertencendo ao nosso país, né? Desenvolvimento dessa tecnologia toda. Então, a Petrobras faz parte é uma indústria e é uma indústria extrativa. Vamos para frente? Indústria agora de beneficiamento. Acompanhe aqui comigo que ela praticamente beneficia, ela pega, refina o produto primário que vai passar a ser usado pela indústria ou diretamente vai ser consumido. Então, por exemplo, o óleo de soja, né? Você tem um plantio da soja, beleza, vai para a agroindústria, essa indústria é uma indústria de beneficiamento e vai transformar no óleo de soja, né? Aquele que a gente usa lá para fritar batatinha. Deu até uma fome agora. Beleza. Então tá aí. Ou a laranja, conforme nós estamos colocando aqui, o beneficiamento da laranja, que daí vai se transformar num suco de laranja. Legal. Olha outro exemplo da indústria de beneficiamento. Vamos lá. Nós tínhamos a indústria extrativista do petróleo. Essa indústria extrai o petróleo bruto, vai para a indústria de beneficiamento, que vai beneficiar o produto e transformar ele. E aí nós chamamos da indústria petroquímica. Aí, ó, ela faz o processamento do petróleo nos seus diferentes derivados, tá vendo? Passou a ser uma indústria petroquímica. O curtume de um couro, a mesma situação. É outro exemplo de indústria de beneficiamento. O couro vai ser utilizado depois em outras áreas, ok? Vamos fazer uma atividade? Olha aí, ó, acompanhem comigo. O setor industrial é um importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações mais desenvolvidas. Como podemos caracterizar esse setor? Mas que bacana essa questão, hein? Então você capricha bem na letra lá e eu volto daqui a pouquinho com uma possível resposta. Até mais!
Muito bem, moçada. Conseguiram fazer? Bem legal. Olha aí, vamos ler de novo? O setor industrial é um importante elemento na economia de vários países, principalmente nas nações mais desenvolvidas. Como podemos caracterizar esse setor? E aqui nós temos a nossa resposta. Ó. A indústria consiste em um conjunto de artes e ofícios de produção dentro de instalações, fábrica, usando máquinas e trabalho humano que transforma e combina as matérias-primas que foram retiradas lá da natureza para produzir uma mercadoria que será posta à venda. Mas que bacana, hein? Então tá aí uma resposta bem legal. Seria bom você dar uma copiadinha nessa questão aí, hein? Bem bacana, tá? Ficou bem joia o conceito da indústria. Vamos continuar então na nossa classificação das indústrias. Indústria de construção. Ah, mas aí o professor tá fácil, o nome está dizendo, indústria de construção é construir casa, prédio, edifício, sim, é isso mesmo. Mas também estradas, pontes, usinas hidrelétricas, construção de navios, né? E assim por diante. Usa diferentes formas de matéria-prima. Pensa aqui comigo, vem cá, pensa só que interessante que é, você vai construir aí de repente um prédio, né? Olha quanta coisa a gente tem, a extração lá para fazer o tijolo, né? Lá do barro, você tem a extração do ferro e beneficiamento do ferro, que vai fazer as armações, né, das colunas. Você tem a extração da pedra brita, veja quanta coisa acontece dentro, né? Cobre, por exemplo, a extração de cobre para fazer toda a parte elétrica da casa. Se a gente for ver, tudo isso faz parte, então, de uma indústria da construção. Ela pega a indústria de beneficiamento, né, e aí é aplicada na indústria de construção. Próxima, indústria de transformação. Esse produzem bens destinados a satisfazer as necessidades nossas. Então aí você tem a indústria mecânica, as indústrias têxteis para fazer aí roupa, a indústria automobilística. Professor, automóvel então é uma indústria de bens, indústria de transformação? Sim. Não está transformando um produto para gerar num automóvel? O sapato, não tem lá o couro, o solado e tal, para fazer o sapato? Indústria de transformação. Mas que legal, né? E ainda assim podemos classificar a indústria de acordo com a quantidade de matéria-prima. Indústria leve e indústria pesada. Indústria leve, o nome diz leve, bebidas, indústria têxtil, alimentícia. Indústria pesada, essa já necessita aí o emprego de uma quantidade grande de matéria-prima, de energia, né? Aí você tem a siderúrgica, a indústria naval, ou a indústria de veículos, de máquinas metalúrgicas. Aí já a gente poderia dizer que entraria na indústria pesada, tá bom? Classificação interessante, né? E segunda, produção. Aí isso é uma confusão, presta bem atenção, meu amiguinho e minha amiguinha, porque agora aqui, ó, a gente tem que estar focado. Então, larga um pouquinho o que está fazendo e olha aqui para cá, para a telinha comigo. Vamos lá. Indústrias de a classificação segunda produção. Indústrias de bens de produção, indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo. De bens de produção, transforma a matéria-prima que está em estado bruto. Exemplo, minério de ferro, aquele que a gente vai utilizar lá na construção da casa, né? Ou de um veículo, um carro que vai usar ferro. Então, o minério de ferro em matéria-prima, tá? Vai transformar ele numa matéria secundária para ser aproveitado por outras indústrias. Então eu pego o ferro bruto, transformo ele junto com a bauxita, que é o outro que está lá disponível na natureza, do alumínio, e eu vou transformar ele num aço, e esse aço vai ser utilizado para a fabricação de um carro, por exemplo. Olha que interessante, tá? Então esse é indústria de bens de produção, tá? Muito bem. Indústria de bens de consumo agora. Produzem bens que serão consumidos pela população. Então tá aí a indústria de bens de consumo. E a indústria de bens de capital, professor? Essas vão produzir máquinas e equipamentos para as indústrias. Interessante. Então aqueles robôs para a construção do carro, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, né? Aqueles robôs são feitos pela indústria de bens de capital? Sim, isso mesmo, parabéns. E o carro pronto já vai ser na indústria de bens de consumo? Beleza, é isso aí.
Percebeu aí que existe uma sequência? É bem bacana, né? E ainda podemos classificar a indústria segundo a tecnologia. Vamos lá, segundo a tecnologia, né? A gente vai ter indústrias com tecnologia avançada e indústrias com tecnologia que não é tão avançada. Essas que não são tão avançadas chamamos de indústrias tradicionais e de tecnologia avançada indústrias de alta tecnologia. Vamos comigo? Vem cá. As indústrias tradicionais, então, são as mais antigas e empregam um nível de tecnologia mais baixo. E as indústrias de alta tecnologia são caracterizadas por uma indústria que emprega um nível de tecnologia elevado e foi a partir da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico e informacional. Que nome chique, né? Mas era isso, a tecnologia mais avançada. Vamos fazer uma atividade então? Vem aqui comigo. Vamos lá, lendo. Agora é com você. Quais são os tipos de indústrias segundo a forma de produção, o uso da matéria-prima e energia, o destino da produção e o desenvolvimento tecnológico? Mas que legal, hein? Agora é tua vez de pegar tudo que você anotou lá no caderno e fazer aquele resumão nesta excelente questão. E eu já volto com a nossa resposta. Até mais!
Muito bem, moçada, conseguiram fazer a atividade? Essa ficou legal, né? Vamos lá, vamos para a nossa resposta? Oh, que legal, professor, eu acho que acertei. Essa aqui é uma resposta que é ali, ó. Papum, vamos junto? Classificação das indústrias. Olha que bacana que ficou. Segunda forma de produção, uso da matéria-prima e energia, destino da produção e desenvolvimento tecnológico. Segunda forma de produção, nós podemos dividir a indústria em extrativa, de beneficiamento e de transformação. Beleza. Uso da matéria-prima e energia, podemos dividir em indústria leve e indústria pesada. Destino da produção, dividimos em indústria de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. E segundo o desenvolvimento tecnológico, indústrias tradicionais e de alta tecnologia. Gente, essa tela aqui você tinha que estar anotado. Essa aqui é o resumão da nossa aula. Muito, muito, muito importante, tá? Vamos dar uma recordada junto comigo. Indústria extrativa. Extrai, né, a extração do produto da matéria-prima. Vai para a indústria de beneficiamento, que vai beneficiar aquele produto, ou seja, vai transformar praticamente esse produto em algo bom, né? E depois você tem a indústria de transformação. Aí sim, ela está transformando o produto para ser consumido. Outra classificação, segundo a matéria-prima e energia, a indústria leve, que emprega pouca energia, né? Ou então uma indústria pesada, como as siderúrgicas, que empregam uma quantidade de energia maior para a produção daquele bem. Ou ainda, destino da produção. Nós temos a produção, indústrias de bens de produção, que é praticamente pegando a matéria-prima, a indústria de bens de capital, que fabricam máquinas a serem fornecidas para outra indústria, que é a indústria de bens de consumo, que vai fazer o produto final a ser entregue daí sim direto para o consumidor final. E a indústria de desenvolvimento de tecnologia, aqueles que são tradicionais, baixa tecnologia, ou então de elevada tecnologia, alta, né, dentro dessa classificação, alta tecnologia. Viu que bacana? Gente, nessa aula foi uma aula muito importante, tá bem legal, onde nós pudemos estudar aí os tipos de indústrias, tá? Então lá, ó, estudamos nessa aula sobre o início do processo de industrialização no Brasil e a classificação dos tipos de indústria e suas características. Eu fiquei muito contente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês para a nossa próxima. Até mais! Tchau, galerinha!